Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Boa noite a todos, meus irmãos. É sempre uma imensa alegria e satisfação quando nós chegamos para as realizações dos webinários, desses ciclos de webinários da AME Maranhão. Sempre recordando que nós temos, vocês vão ver na arte, já viram na arte que nos precedeu, uma gama de casas espíritas e de parceiros que têm nos dado um apoio fundamental desde o início de nossos webinars até agora, e são pessoas a quem nós temos uma eterna gratidão pelo apoio, pela confiança, e esperamos poder continuar contando, agindo de forma adequada para poder continuar recebendo essa confiança de todos. Bem, meus irmãos, antes de começar as atividades de hoje, vocês já viram que as atividades de hoje incluem um tema muito querido, muito caro e, da mesma forma, muito sensível e delicado para que nós possamos trabalhar, que é a educação moral dos nossos filhos. Então, antes de nós começarmos as nossas atividades, como é de praxe, vamos fazer a nossa oração, e a nossa oração inicial, nós convidamos a todos agora para que essa oração seja precedida de que nós todos possamos fechar os nossos olhos para facilitar o intercâmbio com a espiritualidade benfazeja, e agradecer a Deus, Pai maior, Pai de amor, por mais essa oportunidade que nos é oferecida, em nome da Associação Médica Espírita do Maranhão, para que possamos, de forma responsável e criteriosa, transmitir o Evangelho do Cristo Jesus através do entendimento da doutrina dos Espíritos. Obrigado, Senhor, e pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que nesse instante nos assistem, encarnados e desencarnados, bem como para as famílias que representam, tanto as famílias carnais quanto as famílias espirituais. Tuas bênçãos, Senhor, sobre todos aqueles que sofrem, por quaisquer dos motivos e em qualquer dos planos da vida. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bem, meus irmãos, sempre lembrando da importância para nós, da AME Maranhão, de que vocês possam se inscrever em nossos canais, participar, acompanhando toda a nossa programação. Temos hoje uma quantidade bastante significativa de vídeos que estão gravados em nosso canal e que podem ser acessados a todo e qualquer instante. Bem, como agradecemos bastante pelas curtidas, né, são as visualizações com aquele joinha, e nos sentiremos profundamente honrados se vocês puderem indicar a seus amigos e familiares essa programação, bem como a inscrição em nosso canal. Bom, como falei ainda há pouco, o tema de hoje é a educação moral de nossos filhos. Então, vamos para o primeiro slide. No primeiro slide, nós temos passagens que são vinculadas ao professor Ian Stevenson e ao nosso querido Hernani Guimarães Andrade, em que nos é ofertado o entendimento, o conhecimento de que ferimentos, de que situações de desordem, desentendimentos, mazelas, situações mal resolvidas, ou mesmo consequência de atos inadequados, isto é, ferimentos de existências anteriores, em especial aqueles que são auto-infligidos, eles podem se apresentar nessa encarnação, ou nessa nova oportunidade reencarnatória, com diferentes apresentações no corpo carnal. E a providência divina interfere diretamente sobre esses aspectos através do nosso merecimento e das necessidades evolutivas de cada um de nós reencarnante em cada uma dessas oportunidades reencarnatórias. De forma que aqueles que a providência divina
através das equipes reencarnatórias, nos oferecem na condição de pais, e sempre deixando bem claro que todo esse acordo é realizado, Tati, com bastante antecedência. Antes de reencarnarmos, já sabemos quem serão os nossos pais nessa nova oportunidade reencarnatória, bem como os nossos pais já sabem que vão nos receber na qualidade de filhos, e esse aceite é realizado de forma mútua, com ambos estando conscientes e tendo aceitado essas definições com antecedência. Pois bem, e os pais vêm, segundo as palavras do professor Ian Stevenson e do Dr. Hernani Guimarães Andrade, na qualidade de jardineiros, que vão tratar essas flores, que vão cuidar dessas flores, que vão nutrir essas flores, que vão oferecer as condições necessárias para que essas flores, que são os filhos, possam se desenvolver das melhores formas possíveis. No próximo slide, eu gostaria de chamar a atenção para assertivas vinculadas ao livro da professora Dora Encontre, cujo título se chama A Educação segundo o Espiritismo. Neste livro, a professora Dora Encontre nos traz que existem 4 perspectivas gerais que precisam ser analisadas em uma educação de nossos filhos, segundo os ensinamentos vinculados à doutrina do Espírito. Então, nesses 4 aspectos que são trabalhados fortemente durante esse processo educativo que se baseia nesses ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos, nós temos a respeito da verdadeira natureza humana, que não é carnal. Nós sabemos que a verdadeira natureza humana é espiritual, nós somos espíritos, e eu gosto sempre de lembrar as palavras de Pierre Teilhard de Chardin. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, e não o contrário. O segundo tópico são as necessidades evolutivas do espírito encarnado. Cada um de nós está dentro do processo educativo para a evolução espiritual. Nenhum de nós está aqui na qualidade de seres extraordinários, fantásticos, super evoluídos. Não, nós estamos reencarnantes aqui neste planeta, de acordo com as nossas necessidades e em conformidade com o grau de elevação que o próprio planeta apresenta. O terceiro tópico é a necessidade do contato do homem com o mundo espiritual. Sabemos que não estamos sós. Sabemos que não são apenas aqueles que impressionam os nossos sentidos corporais que representam a única existência. E o quarto tópico é que a educação começa desde a infância para aperfeiçoar o espírito. Nesse aspecto, eu gosto muito de chamar a atenção que Emmanuel diz que a gente nunca pode terminar essa educação. E mais que isso, a gente deve aproveitar todas as oportunidades, desde a mais tenra infância, para que nós possamos educar os nossos filhos. No próximo slide, eu gostaria de chamar a atenção a respeito de perspectivas de um dos grandes nomes, um dos grandes vultos do Espiritismo, que foi Leon Denis. Leon Denis, em algumas de suas obras, ele nos traz uma sedimentação que entra em conformidade direta com os ensinamentos que nos são trazidos por obras básicas. Se não, vejamos, no livro chamado No Invisível, e eu gosto sempre de indicar a leitura de Leon Denis para todos aqueles que estão principiando no Espiritismo. É sempre uma leitura educativa, é sempre uma leitura formativa, é uma leitura muito enriquecedora. Então, no livro No Invisível, a temática desse livro é a educação da mediunidade, pautada na educação moral dos médiuns. E ao fazer esse tipo de trabalho, ao seguir por essa temática, na verdade, ele vem corroborar aquilo que Kardec nos traz em um livro, através da espiritualidade, obviamente, Kardec nos traz no livro dos médiuns. O segundo livro de Leon Denis, que eu gostaria de chamar a atenção, chama-se Depois da Morte. E neste livro, ele vai tratar a respeito da religião e da moral cristã. Exatamente o que representa o escopo de estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo slide, nós vamos ver ainda de Leon Denis, uma das suas obras mais clássicas, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que os princípios filosóficos e morais do Espiritismo, na educação das potências da alma,
quais são as potências da alma? A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o caráter e o amor são abordados de uma forma extremamente didática e pedagógica, exatamente corroborando aquilo que Kardec nos traz em O Livro dos Espíritos. Ainda no livro Depois da Morte, de Leon Denis, eu gostaria de trazer algumas passagens que são extremamente elucidativas para este processo, para essa conquista, para essa dura batalha, para esse grande desafio que representa a educação de nossos filhos, a educação moral de nossos filhos. Então, vamos lá. Aqui, em Depois da Morte, nós temos a seguinte passagem. É pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Nesse tópico, na qualidade de pais, sou pai de dois seres de luz nessa encarnação, que muito mais, mas muito mais mesmo, tem me ensinado através do amor que lhes faz parte do dia a dia, do que eu tenho podido, de alguma forma, os auxiliar. Mas, na qualidade de pai, nessa reencarnação, eu costumo ouvir com muita frequência uma lamúria, que diz o seguinte: mas que tipo de mundo que eu estarei deixando para meus filhos? Repito, que tipo de mundo eu estarei deixando para meus filhos? Por que isso é de lamúria? Porque, na verdade, frequentemente, aquele que fala, que emite essa assertiva, ele a emite dizendo que os valores do mundo estão em declínio, os valores morais do mundo estão em declínio, que, de uma forma, tudo está piorando no quesito das relações sociais ou nas relações interhumanas, e a pessoa se preocupa, porque na qualidade saudosista ele acha que antigamente era tudo muito melhor do que está agora. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que a doutrina dos Espíritos nos explica que nós nunca retrogradamos, nós nunca voltamos atrás, desculpem pelo pleonasmo, em nossa caminhada evolutiva. E da mesma forma como nós não retrogradamos, também a sociedade não retrograda. Nós estamos em processo de avanço contínuo. E, em última análise, o globo terrestre, através da psicosfera de todos os seus constituintes, também está em processo evolutivo. Então, o saudosista, ele, antes de tudo, é alguém que ainda não entendeu que nós estamos em uma jornada evolutiva em que todos nós estamos avançando. Então, hoje, meus irmãos, nós estamos individualmente em nossas melhores versões. É engraçado, Tati, porque tem muita gente que busca na psicologia uma prática chamada terapia de vidas passadas, em que ela quer saber se ela foi alguma princesa, alguma rainha, um rei, um nobre, um apóstolo do Cristo, quem sabe até o próprio Cristo em reencarnações passadas, e frequentemente ele encontra durante esses processos versões muito mais mal acabadas dele, muito mais rudes dele, muito mais agressivas dele, do que ele se encontra na atual reencarnação, e isso é óbvio. Isso é óbvio. Hoje, você que está me assistindo, encarnado ou desencarnado, nós estamos em nossa melhor versão. Então, se nós estamos na melhor versão de nosso espírito imortal, imagina o que nós não já fomos para trás. Por isso, Tati, meus queridos internautas que nesse instante estão nos assistindo, eu fujo, eu corro, eu jamais vou buscar essa terapia de vidas passadas se já é difícil para mim, hoje, me olhar no espelho, imagina a peça que eu não já fui em reencarnações anteriores. Bom, então, na verdade, a perspectiva que nós precisamos ter para esses pais não é qual é o mundo que nós vamos deixar para nossos filhos, porque o mundo está melhorando. Nós estamos em avanço. O planeta Terra, todos sabemos, que está na conclusão da sua fase de transição.
nós já não seremos mais um planeta de provas e expiações, nós estamos avançando para o planeta de regeneração. Então, que o mundo vai estar melhor no futuro, com certeza. A dúvida é, será que os nossos filhos poderão acompanhar esse mundo melhor? Será que nossos filhos estarão sendo educados para avançarem em suas caminhadas evolutivas? E isso, em parte importante, é responsabilidade dos pais. Então, mais do que nós nos preocuparmos com que mundo nós vamos deixar para nossos filhos, devemos nos preocupar com que filhos que vamos deixar para o mundo. Ainda em Depois da Morte, Leon Denis nos traz a seguinte passagem: não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. E aí, nesse contexto, mais uma vez, na qualidade de pai, escuto frequentemente de que, considerando o fato de que as escolas apresentam seus custos financeiros de manutenção, muitos pais acreditam que todo o processo de educação seja responsabilidade única e exclusiva da escola. E vejam, meus irmãos, a responsabilidade de educar é exclusiva dos pais e do lar, dos pais e da família. Quando Leon Denis fala não basta ensinar a criança os elementos da ciência, significa dizer o seguinte: não basta instruir. E é isso que a escola, é isso que a faculdade faz. Ela instrui, ela traz os conhecimentos da ciência, mas quem vai oferecer conteúdo moral, quem vai oferecer os subsídios necessários para que essa criança, futuro adulto, possa utilizar esses conhecimentos que ele aprende na escola com finalidade útil para o bem comum, isto é tarefa exclusiva da família. Próximo slide. Ainda Leon Denis. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que nós os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Então, vejam, meus irmãos, eu fiz questão de grifar com letras vermelhas 2 tópicos de fundamental importância nessa citação: a perseverança, a firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Meus irmãos, ninguém está mais capacitado, ninguém está mais habilitado a educar um filho do que o seu pai e sua mãe. E essa capacitação acontece tanto em nível espiritual como em nível carnal. Meus irmãos, no processo reencarnatório, ninguém erra de endereço. Estamos em um lar com todas as necessidades e com todos os cuidados necessários que nos são trazidos pelas equipes reencarnatórias para que nós possamos avançar em nosso processo evolutivo e para que todos aqueles que conosco coabitam, não apenas sob o mesmo teto, mas dentro da mesma família, também avancem juntamente conosco. E o segundo tópico, esse que eu coloquei lá embaixo: ajudemos a vencer em nossos filhos os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. É muito importante, vejam, quando lá nos primeiros slides se colocava os pais na qualidade de jardineiros, é importante que não apenas a gente ofereça as condições necessárias para que essas flores possam se desenvolver e mostrar ao mundo toda a sua beleza,
como também muitas vezes é necessário que nós podemos características ou aspectos que são desregrados, negativos, incompatíveis com a evolução de nossos filhos. Então, a educação pelo amor também inclui o não. Aliás, muitas vezes inclui sobretudo e muito principalmente. No próximo slide, ainda Leon Denis, depois da morte, nós temos que todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos a sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Então, vejam a importância de nós oferecermos conteúdo moral durante o processo de formação de nossos filhos. E antes que se pergunte quando se encerra, quando se conclui a tarefa dos pais em relação à educação moral de seus filhos, eu já lhe respondo de antemão: nunca. Jamais. E quando eu falo nunca ou jamais, eu não me reporto apenas a essa oportunidade reencarnatória. Mesmo com um pai, uma mãe desencarnada, o seu amor, o seu afeto, o seu sentido de responsabilidade no processo de formação e de educação de seus filhos nunca desaparece. Jamais. No próximo slide, nós passamos para um livro do professor Kuhn, chamado Filhos, Instruí-los e Educá-los e Cuidar da Infância. Vejamos algumas passagens que eu fiz questão de separar. A primeira diz assim: os nossos filhos devem ser devidamente educados para que deem contribuição para o progresso geral, ao atuarem como verdadeiros homens de bem. Então, vejam a importância de nós estabelecermos para nossos filhos a ideação, o conhecimento da dinâmica do Evangelho do Cristo Jesus. A formação de homens, de verdadeiros homens de bem que deem contribuição para o progresso geral. Segundo tópico, exercemos uma grande e notável influência positiva ou negativa, e aí uma questão de responsabilidade profunda. Exercemos uma grande e notável influência positiva ou negativa sobre os nossos filhos, dependendo dos exemplos bons ou maus que lhe passamos. Assim, toda a responsabilidade, todo cuidado de nossa parte são importantes. É muito frequente que nós, como pais, imaginemos que o processo educacional se restrinja à questão verbal. Passamos mensagens, passamos orientações, na maioria das vezes ordens, a respeito de como nossos filhos devem ou não agir. Contudo, senhores, lhes digo, na qualidade de pai, nada ensina mais os nossos filhos do que as nossas práticas diárias. Oferecer comandos verbais, informações frasais, com conteúdo moral é de suma importância. Mas se nós próprios não realizarmos aquilo que nós falamos, saibamos que os nossos filhos, entre optar por aquilo que a gente fala e optar por aquilo que nós fazemos, eles vão optar por aquilo que nós fazemos. E aí uma responsabilidade que sobra para os pais, principalmente para aqueles que são saudosistas, que dizem que antigamente era bom e que agora não presta, é que nós temos uma responsabilidade, Tati, sobre nós continuarmos, perpetrarmos comportamentos inadequados e ciclos de atitudes inadequadas. Então, quando se diz assim, mas no tempo que eu era criança não era assim, os moldes, o isso, aquilo outro não era assim, muitas vezes nós estamos oferecendo para nossos filhos, eu não estou dizendo sempre, mas muitas vezes nós estamos oferecendo para nossos filhos a continuidade de padrões que já não mais podem ser tolerados neste momento da evolução. O próximo tópico diz assim:
Instruir e educar não são a mesma coisa, já havia colocado. Instruir significa oferecer recursos para o aprendizado, enriquecendo o intelecto. Isso é tarefa da escola, isso é tarefa dos professores, isso é tarefa da faculdade. Já a educação é para formar o caráter. Então, que fique bem claro, isso eu vou repetir várias vezes durante a nossa conversa de hoje. A criança é instruída na escola, ela é instruída na faculdade, pode ser em casa também, enfim, aqueles que não estão na escola, mas a educação, isto é, aquela que forma o caráter, isso não é atributo da faculdade, isso não é atributo do professor, isso não é atributo da faculdade. Isso é atributo único e exclusivo da família. No próximo slide, ainda no mesmo texto do Dr. Quinn, diz assim: educar é tarefa exclusiva da família. Acabei de colocar. Enquanto a instrução pode ser obtida, isso vai ser repetido várias vezes. Enquanto a instrução pode ser obtida no lar, na escola ou na vivência social. Uma pessoa pode ser instruída sem que seja educada. Já a educação implica em ter instrução também. Continuando no mesmo texto, nós temos o seguinte aspecto: devemos, com a educação, combater os desequilíbrios. Combater. Isso não significa dizer, meus irmãos, que os pais terão sucesso, que os pais terão êxito. Mas é absolutamente indispensável que nós jamais desistamos de combater os desequilíbrios presentes em nossos filhos. Combater a violência, combater a indiferença, combater a desonestidade, combater a mentira, combater a falsidade que pode nascer dentro, inclusive, do próprio lar. Lembra do que eu falei? Que se ensina é pelo exemplo, que não se ensina pela palavra? Assim, cumprimos os nossos deveres e compromissos de edificar uma sociedade mais justa e fraterna. Ainda continuando na mesma obra, devemos oferecer aos nossos filhos exemplos, novamente grifado de vermelho, exemplos de tudo que é correto, decente e moral. Nós precisamos oferecer aos nossos filhos exemplos de trabalho, exemplos de honestidade, exemplos de respeito, exemplo de dignidade, exemplo de moralidade, exemplo de calma, de paciência, de perseverança, otimismo, alegria, idealismo, desprendimento, fraternidade, solidariedade, perdão e de fazer ao próximo o que gostaria que eles nos fizessem. Veja como o processo de educação, ele, antes de tudo, ele edifica os pais. Quem é pai, quem é mãe, sabe que, principalmente quando nossos filhos acabam de nascer, e nós vamos visitar amigos, familiares, enfim, e levamos os nossos filhos, é muito frequente, Tati, que a mãe não apenas vista o filho com a melhor roupa, banhe, penteie, enfim, tome todos os cuidados, mas, principalmente, ela perfuma o filho. Criança pequena, quando vai visitar alguém, nossa, aquele cheirinho peculiar do bebê é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Né? Eles exalam. Mas eu quero lhe chamar a atenção que a mãe perfuma o seu bebê, perfuma o seu filho, porque ela quer que seu filho apareça bem, ela quer que as pessoas gostem de seu filho, ela quer que as pessoas elogiem o seu filho. Mas isso é feito com tanto amor, que a mãe muitas vezes não percebe que quando ela vai perfumar o seu filho, e como é que se perfuma um filho? A gente perfuma o filho com as mãos, a gente coloca o perfume nas nossas mãos, e a gente então vai tocando nas áreas específicas de nossos filhos, para que a gente passe para ele o perfume que está em nossas mãos. Mas veja, neste ato de amor sublime das mães, que, a meu ver, como na qualidade de médico, representam a evolução da própria humanidade, é um upgrade da humanidade, você ser mãe é um upgrade da humanidade. As mãos que perfumam são as primeiras a receberem o aroma do perfume de quem estão perfumando. Então, vejam como no processo de educação a misericórdia divina também está presente no sentido de que nós, também em nós,
ofereçamos a nossa melhor versão para que nossos filhos conheçam. Continuando no texto. Os nossos filhos estão atentos e observam a nossa conduta. Tenho batido nessa tecla. Eles se convencem da importância da prática do bem muito mais pelos exemplos que lhe damos do que pelas palavras e pelos discursos que proferimos. Vejam quantas vezes eu tenho batido nessa tecla no decorrer de nossa conversa de hoje. Ainda na mesma obra, devemos aproveitar todas, eu repito, todas as oportunidades educativas para corrigir, orientar, equilibrar, moralizar e disciplinar os nossos filhos, para ficarmos com a consciência em paz, ao termos cumprido a importante missão educativa que a providência divina nos confiou. Nesse tema, eu gostaria de colocar dois aspectos. Primeiro, imaginamos muitas vezes que quando nossos filhos estão crescidos, que já têm, inclusive, suas próprias famílias construídas, a gente imagina que eles não precisam mais de corrigenda. Meus irmãos, se nessa encarnação nós vivemos na qualidade de pais dos nossos filhos, nós seremos pais deles enquanto bebês, nós seremos pais deles enquanto crianças, nós seremos pais deles enquanto adultos, nós seremos pais deles quando chegarem à senilidade. Independente da idade do seu filho, você é pai dele, você é mãe dele, e você tem responsabilidade para lhe corrigir quando estiver realizando alguma atitude equivocada, para orientar-lhe sobre os melhores caminhos a seguir, para lhe gerar conhecimentos que equilibrem a sua consciência, no sentido de moralizar e discipliná-los, para que nós, pais, tenhamos a consciência tranquila, porque o Livro dos Espíritos não bate, no Livro dos Espíritos não bate muito desse contexto. E o Evangelho do Segundo Espiritismo também. A respeito de que quando um pai desencarna, quando uma mãe desencarna, o primeiro questionamento que sua própria consciência, uma vez desencarnado, faz para si próprio, é: o que fizestes daqueles a quem lhe foi confiado ser pai ou ser mãe? E muitas vezes o pai ou a mãe, frustrados por não terem oferecido a melhor educação para aquele filho, para aquela filha, imploram, veja, Tati, imploram por uma nova oportunidade reencarnatória como pai ou como mãe daquele filho, para que possam, dessa vez, realizar a sua missão da melhor forma possível. No próximo slide, eu gostaria de chamar a atenção agora para o livro Dicionário da Alma, de alguns espíritos, como Emmanuel e Benedita Fernandes, na sempre maravilhosa, sempre carinhosa, sempre afetuosa mediunidade de Chico Xavier. A importância do Evangelho no processo educativo. Vejam o que dizem Emmanuel e Benedita Fernandes. Educar é, por excelência, a função da própria vida. Educar é, por excelência, a função da própria vida. Educar é a maior maneira de curar o desequilíbrio do mundo e orientar com Jesus é curar todas as chagas do Espírito Eterno. E orientar com Jesus. A educação passa necessariamente pelo Evangelho. E aí eu gostaria de chamar a atenção de Joana de Ângeles a respeito da sua interpretação do Evangelho. Ela diz assim: o Evangelho é uma proposta educativa para o amor. O Evangelho do Cristo Jesus é uma proposta educativa para o amor. Então, na verdade, devemos entender o Evangelho como um livro pedagógico, por excelência, para que nós possamos compreender exatamente por que motivo nós estamos aqui. Utilizamos algumas terminologias para tratar a respeito de condições, de situações, de vivências, de aprendizados, que quando nós passamos por aquela experiência, que quando nós temos aquele aprendizado é de tal forma importante para nós, que uma vez tendo acontecido, a gente nunca mais volta a ser como era antes. Essas epifanias são chamadas atualmente de turning points.
Isto é, situações que, uma vez acontecido, você não tem mais como voltar atrás, você não tem mais como voltar a ser como você era mesmo. Você cresce, você aumenta, você avança, você evolui, você se transforma no novo eu. Um autor americano, um dos maiores autores americanos que eu conheço, ou pelo menos na minha opinião, Mark Twain, ele diz que nós temos duas oportunidades de turning points na nossa vida. O dia do nosso nascimento, e a gente está tão desorientado, Tati, no nosso nascimento, que a gente não sabe nem onde é que a gente está chegando, a gente passa pelo véu do esquecimento, a gente não sabe nem falar, a gente não sabe nem se manifestar, o que a gente sabe fazer é chorar e pedir comida. E o segundo momento, ou seja, a segunda ou última oportunidade de nós realizarmos um turning point é quando nós descobrimos por que motivo nós estamos aqui. Por que motivo nós estamos encarnados? Nós estamos encarnados, meus irmãos, por um único motivo. Para que nós avancemos, para que nós evoluamos em nossa trajetória espiritual. Nós estamos aqui para amar. Porque na qualidade de essência divina, e na qualidade do fato de que todos nós somos filhos deste Pai de amor, e irmãos em Cristo, nós estamos aqui para manifestar a nossa essência. E a manifestação da nossa essência é manifestar o Deus que existe dentro de nós. É manifestar o amor que existe dentro de nós. E o Evangelho do Cristo Jesus, nas palavras de Joana de Ângeles, é uma proposta educativa para o amor. No próximo slide, eu gostaria de começar a falar agora a respeito do Livro dos Espíritos. E antes que eu entre em maiores detalhes a respeito de questões do Livro dos Espíritos sobre a educação moral de nossos filhos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que este livro, o Livro dos Espíritos, escrito em 1860, ele tem compatibilidade, tudo que ele diz tem compatibilidade, e eu deixei grifado em vermelho, com todos os 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Todos. Ele tem compatibilidade com todos os princípios que foram estabelecidos nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, vamos falar a respeito de algumas questões específicas do Livro dos Espíritos. Vocês sabem, o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas de Kardec, que é feita sob forma de perguntas e respostas. Kardec faz as perguntas, e a espiritualidade de escola, a espiritualidade bem-fazer, a espiritualidade que assistiu Kardec na codificação da doutrina dos espíritos, nos traz as respostas. Então, na questão de número 208, e para aqueles que estão nos assistindo que não são brasileiros, somente nós brasileiros dividimos o Livro dos Espíritos em questões. Os demais irmãos de outras nacionalidades chamam de item. Então, a questão 208, ou para aqueles que não são brasileiros e estão nos assistindo agora, o item 208 tem uma passagem brilhante que diz assim, a resposta dos espíritos. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão. Vejam, essa palavra é forte. Porque missão representa objetivo principal, objetivo mais nobre. Tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. E isso é para ele uma tarefa. E se nela falhar, se sentirá culpado. Continuando no Livro dos Espíritos, agora passamos para a pergunta número 211, em que os espíritos respondem assim, os pais podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiado. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Significa dizer que nós temos capacidade de melhorar, meus irmãos, nossos filhos. Nas palavras de Chico Xavier, eu gostaria muito de chamar a atenção novamente para as mães, que eu, como falei ainda há pouco, eu sou um upgrade da humanidade. Chico Xavier disse que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. A oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu. Então, vejam a importância do pai, vejam a importância, sobretudo, da mãe no processo de educação de um filho. Na questão, ou no item 216, ainda do Livro dos Espíritos, o Espírito sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, isto é,
A cada nova encarnação, nós temos a possibilidade de avançar de acordo com as condições que nos forem oferecidas. Aí a importância precípua da educação dos pais, do exemplo dos pais. Até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Então, vejam a importância capital da educação dos pais na trajetória evolutiva dos espíritos imortais que, nessa reencarnação, estão se apresentando para esses pais na condição de seus filhos. Nós podemos, meus irmãos, está em nossas mãos, está em nosso poder, modificar totalmente, oferecer turning points na trajetória evolutiva de nossos filhos. Isso é grave, isso é importantíssimo. Grave não no sentido negativo, grave no sentido de importância. Por isso que nós não podemos perder nenhuma oportunidade de educar os nossos filhos, em quaisquer que sejam as situações, sempre lembrando que o nosso exemplo de atitude valerá mais no processo de educação de nossos filhos do que as palavras ou os discursos que nós proferimos. Continua no Livro dos Espíritos, na questão 218A, no item 218A. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Veja, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Eu acabei de falar, o espírito não retrograda. Aquilo que nós atingimos de evolução, no máximo a gente retarda a marcha. E eu gosto sempre de chamar a atenção para uma terminologia que muito carinhosamente, muito sabiamente foi trazida pelo mestre Fernando Noto, quando ele disse que nós somos espíritos repetentes. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. O espírito liberto da matéria sempre se recorda daquilo que ele aprendeu. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, passamos pelo véu do esquecimento. Momentaneamente. Mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que ele se achava na precedente. Ou seja, a gente nunca, literalmente, em pleonasmo, a gente nunca perde, a gente nunca volta atrás. O mestre Jean Piaget, em um dos seus livros, Juízo Moral na Criança, provavelmente um dos seus livros mais conhecidos, ele nos traz que a noção do bem, vejam que extraordinário, a noção do bem, lógico que Piaget não era espírita, a noção do bem representa a última, isto é, a tomada mais avançada, a última no sentido de dizer aquilo que é o estágio mais avançado, a última tomada de consciência da condição primeira da vida moral, que é a necessidade de afeição recíproca. Então, este processo de necessidade é a última atitude consciente da nossa condição primeira da vida moral. É que nós temos necessidade de nos amar uns aos outros. Nós temos a necessidade de dar e de receber. É aquilo que Piaget chama de moral da reciprocidade. E essa moral da reciprocidade somente é possível, segundo Piaget, através daquilo que ele chamou de contágio, como se fosse alguém transmitindo para o outro. Contágio dos exemplos. E que há latência dessa influência de forma definitiva na construção do indivíduo. Ou seja, os conhecimentos adquiridos durante o processo de educação, desde a mais tenra infância, elas permanecem presentes dentro de nossa consciência. E quando houver a necessidade de ela se manifestar, nós vamos utilizar esse conhecimento adquirido. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que nós no Espiritismo chamamos de homem de bem. E o homem de bem, em última análise, é aquilo que Michel Foucault e Gilles Deleuze nos trazem só. Michel Foucault nos traz a respeito da teleologia do sujeito moral. Ele diz que as escolhas éticas, isto é, o próprio processo de subjetivação, ele interliga todos os aspectos de nossa existência. Porque nós temos todos um ideal a ser alcançado, e o ideal que nós temos a alcançar é nós nos tornarmos sujeitos morais, sujeitos decentes, sujeitos corretos. Isso está intrínseco dentro de nós. É aquilo que o Espiritismo nos traz na condição de qualificação do homem de bem.
E a nossa autoconstituição, isto é, a nossa formação do sujeito moral, implica não apenas no conhecimento da substância ética, como, sobretudo, da prática desses conhecimentos, não apenas sobre nós, como também sobre aqueles com quem nós convivemos. Então, vejam que é sempre o binômio aprender e realizar. Nunca aprender só para si, aprender e realizar. Eu gosto muito de fazer essa associação com a parábola do Cristo, a parábola dos talentos. Aquele que aprende apenas para si é aquele mau servo que recebe o talento do grande proprietário de terras e que, ao invés de procurar multiplicar o talento, ele enterra no chão, ele enterra sobre a terra. Então, conhecimento, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos para o bem comum, aquilo que nós aprendemos para o progresso da humanidade, aquilo que nós aprendemos para o aprendizado geral, para o ganho geral, é para que ele seja transmitido. E essa transmissão, ela deve acontecer exclusivamente através dos exemplos. E essas práticas do homem de bem não só são sobre ele, porque vocês acabaram de ver que nós oferecemos para nossos filhos a nossa melhor versão. Isso todo pai, toda mãe consciente faz. Oferece para seu filho sua melhor versão. Como também em relação aos outros. Deleuze nos traz um entendimento dos devires. Devir vem grosseiramente, é uma ideia complexa, mas para sumarizar dentro do possível, embora essa sumarização sempre vai estar falhando com a contemplação geral do entendimento, devir seria mais ou menos aquilo que vem do francês, do verbo devenir, que significa dizer aquilo que vem a ser. Então, os trabalhos sobre os diferentes devires do sujeito a partir do momento que o indivíduo ele começa a fazer ele começa a oferecer para si próprio outras respostas às perguntas do mundo e aquelas que ele faz sobre si mesmo. E aquilo que a gente coloca, entre aspas, como devir espiritual, são novos pontos de vista sobre si e sobre as nossas falhas. Essa doença, a gente entender as nossas falhas morais. E a recomposição e integração dentro do grupo de indivíduos e dos espíritos é o próprio processo de desenvolvimento e de realização do devir espiritual, segundo Deleuze, que é basicamente a nossa reforma íntima. Tá? No livro SOS Família, de Divaldo Franco, já está acabando. Vários espíritos o ajudam, um deles é, novamente, a Benedita Fernandes, que diz o seguinte: o lar estruturado no amor e no respeito aos direitos de seus membros é a mola propulsionadora do progresso geral. O lar estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros. Então, não tem essa história de dizer que pai é melhor do que mãe é melhor do que pai, ou um filho é melhor do que o outro, não existe isso. É a mola propulsora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Continuando nesse livro maravilhoso de Divaldo Franco, novamente Benedita Fernandes nos traz: voltemos para a infância e a juventude, e leguemos-lhes segurança moral e amor, mediante os exemplos de equilíbrio e de paz, indispensáveis às felicidades deles e de todos nós, herdeiros que somos das nossas próprias ações. No mesmo livro, já agora, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações, com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento do amor, momentaneamente apagada. Ainda Joana de Ângeles, no mesmo livro: se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura. Canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo, e que ele te roga para alcançar a felicidade. Ante os filhos com transtornos socioemocionais, precisamos entender que não são causas apenas biológicas.
desses transtornos socioemocionais, mas são, sobretudo e muito principalmente, transtornos de ordem espiritual, que tem a ver com a longa trajetória evolutiva desse irmão, desse espírito, que se apresenta na qualidade de filho nessa reencarnação, mas que é um irmão em Cristo como nós. E o diagnóstico somente realizado através do corpo físico aponta para uma consequência da raiz do problema e não para o problema em si. E é preciso nós, para corrigirmos, utilizarmos da forma mais pedagógica possível as leis do amor e da caridade na educação desse irmão. Joana de Ângeles e Divaldo Franco ainda nos trazem que a instrução é setor da educação na qual os valores do intelecto encontram o necessário cultivo. A educação, porém, abrange área muito grande na quase totalidade da vida. No período de formação do homem, é pedra fundamental. Por isso, que ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto peça educação e não pela instrução apenas. Se dará a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. No lar, assentam-se, novamente, o próximo slide, a dupla Joana e Divaldo. No lar, assentam-se os alicerces legítimos da educação, que se transladam para a escola que tem a finalidade de continuar aquele mistério, de par com a contribuição intelectual das experiências sociais. E eu coloco em negrito vermelho. O lar constrói o homem. E a escola forma o cidadão. Mais uma vez, meus irmãos, gostaria de lhes agradecer tremendamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, sempre lembrando a respeito do breve momento em que nós estaremos aqui trazendo o lançamento, tanto da obra física, tanto do livro físico, como no e-book, Ditosos, ditos ditados populares para o Evangelho no Lar, em que, através de adágios, de ditados e de situações corriqueiras do dia a dia, coloquial, nós fazemos leituras breves e rápidas, apontando para alguma característica que nos é trazida pelo Evangelho do Cristo e sugerindo, ao final de cada um dos seus 100 itens, a sugestão de um tema para a realização do Evangelho no Lar. Este livro, dentro em breve, vai estar chegando para vocês, está aí a arte. É a primeira obra dessa coleção Ame Maranhão. Meus irmãos, então, para que nós possamos concluir, e aí eu estou deixando para vocês uma imagem de minha família nessa reencarnação, eu estou presente na fotografia, Tati, para um motivo simples. Nós, em oftalmologia, entendemos que, para que se possa ver alguma coisa de forma adequada, é necessário que a gente coloque um contraste. Tá? Então, vocês veem 3 belezas do meu lado. Eu sou o contraste para esses 3 espíritos de luz que estão aí do meu lado, minha esposa, minha filha e meu filho. Bem, meus irmãos, mais uma vez muito agradecido, vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos completar as atividades da tarde e noite de hoje. E mais uma vez agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos todos aqui juntos, irmanados, reunidos, entre encarnados e desencarnados, na sempre necessária educação pelo Evangelho do Cristo Jesus. Por esse Evangelho de amor, por esse Evangelho que, nas palavras de Joana de Ângeles, é uma proposta educacional, pedagógica para o mundo. Obrigado, Senhor Jesus, e pedimos a Deus, Pai maior e Senhor de nossas vidas, que derrame suas bênçãos sobre todo o mundo, sobre toda a cruz, todos os irmãos encarnados e desencarnados, bem como as famílias que representam. E pedimos, Senhor, por aqueles que nos assistem agora, encarnados e desencarnados, bem como suas famílias material e espiritual, para que tuas bênçãos de amor, de misericórdia, de paz, de saúde, de equilíbrio, sejam derramadas sobre eles. E da parte desse que vos falo, tal qual diziam e ensinavam em Sigmund Bezerra de Menezes, subtrai, Senhor Deus, de minha parcela de tuas bênçãos diárias em prol de todos os irmãos que, por escassos motivos, não cooperam os planos da vida,
se encontre em sofrimento. Obrigado, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. E no próximo sábado teremos mais uma atividade do ciclo de webinários da Ana Maranhão. Boa noite.